Então, hoje nós veremos a nossa aula no módulo 9, caderno 2, equações do primeiro grau. Então aí nós temos aí a parte introdutória, né? O que vem a ser a sentença matemática? É toda afirmação matemática que pode ser classificada como falsa ou verdadeira. Ela pode ser classificada em fechada ou aberta. Fechada quando não tem elementos desconhecidos para classificá-la em falso ou verdadeiro. E aberta quando ela necessita ter um elemento desconhecido para se tornar falso ou verdadeiro, ou seja, para ser classificado como falso ou verdadeiro. A equação, ela passa a ser uma equação algébrica, né, se essa sentença matemática for aberta e a relação entre os membros for uma relação de igualdade. Nós vemos aí 5 exemplos. Desses 5 exemplos, os dois últimos não são uma equação, pois o primeiro, 3 mais 8 igual a 6 mais 5, não é uma sentença aberta, não tem nenhuma variável desconhecida, nenhum valor desconhecido, todos os valores são conhecidos. Então ela é uma sentença fechada. Como é sentença fechada, não é equação. A outra, n-4, menor que 12 mais 3n, também não é uma equação, pois apesar de ser uma sentença aberta, ela não é uma igualdade. Quando nós encontramos então a equação, essa equação ela tem um valor que a torna verdadeira, e esse valor ele é encontrado dentro de um conjunto universo, um conjunto de valores que ele pode assumir, né? Esse conjunto é chamado de conjunto universo. Pode ser o conjunto dos naturais, pode ser os conjuntos inteiros, dos racionais, dos reais, complexos e outros mais, né? A gente vai estar vendo aí, até agora nós estudamos os conjuntos reais, né? Foi o maior conjunto que nós vimos, então provavelmente o maior conjunto universo que vai estar sendo assumido nas nossas equações é o conjunto real. E tem dentro desse conjunto universo, nós temos o subconjunto chamado conjunto de soluções. É aquele conjunto que torna a sentença ou a equação verdadeira, né? Nesse caso, a sentença aberta verdadeira e a equação verdadeira. Também chamado de conjunto de solução ou conjunto verdade. E nós temos que as equações elas vão se tornar equivalentes, duas ou mais, se elas apresentarem o mesmo conjunto verdade. Eu tenho dois exemplos aí. A primeira, x mais 5 igual a 8 e x menos 3 igual a 0. São equivalentes, pois têm o mesmo conjunto de solução. O conjunto de solução, o conjunto verdade, igual a 3. E nós temos o segundo exemplo aí, onde que o universo, tanto no exemplo A quanto nesse segundo exemplo, o universo são os números racionais, né, conjuntos racionais. Então nós temos aí duas equações, y menos 3 igual a 2 quintos e y menos 17 quintos igual a 0. Vejamos aqui no quadro essas duas equações. Nós temos então a primeira é y menos 3 igual a 2 quintos. Né? Se a gente fizer aqui passar esse termo para lá, isolar o y, agrupando ele com valores semelhantes, então ele está desse lado da igualdade negativo, passa para lá positivo, e aí eu tiro o MMC, né? 5 vezes 3, 15, mais 2, 17 sobre 5. Uma regra prática de tirar o MMC. Então eu encontrei 17 quintos. Nessa outra aqui também eu tenho y menos 17 quintos igual a 0. Para que isso dê 0, esse y tem que ser mais 17 quintos, porque o oposto disso aqui, de menos 17 quintos, é mais 17 quintos. E o oposto a soma dos opostos neutraliza, dá 0, né? Então,
a solução aqui é 17 quintos, essa aqui também é 17 quintos. Tornando assim essas duas equações equivalentes entre si. Então, dando continuidade à nossa aula aqui, vamos falar agora sobre a equação do primeiro grau. É toda equação que é uma sentença aberta sobre a forma ax mais b igual a zero, onde x é a variável desconhecida e a e b pode assumir diversos valores. O a só não pode assumir o valor zero, porque aí ia neutralizar essa equação, né? Ia zerar essa variável aqui, ia neutralizar a nossa equação. Então, toda a equação no formato a mais uma variável, que nesse caso é x, mas poderia ser qualquer outra letra aqui, e os coeficientes a e b, aonde a tem que ser diferente de zero. Né? Vejamos aqui. É toda equação da forma a mais b, com a mais b constante e a diferente de zero. E nós temos, então, dois princípios. O princípio aditivo e o princípio multiplicativo. Né? O princípio aditivo, ele é aquele que usa o oposto para neutralizar valores e deixar em evidência ou separado, por assim dizer, aquele termo que a gente desconhece. E fazendo essas contas nós tornamos conhecido. E o princípio multiplicativo, que é quando nós multiplicamos aquele valor que está preso à variável, ou seja, o coeficiente a, nós multiplicamos pelo inverso de a. Né? Então nós vemos aí dois exemplos, né? Quatro exemplos, na verdade, dois do princípio aditivo e dois do princípio multiplicativo. Mas vamos pegar aí esse exemplo aí do princípio multiplicativo, que eu coloquei aqui no quadro, né? Esse caso aqui, ó, 3x mais 6 igual a menos 18. Por que eu estou pegando esse caso? Esse aqui só fala do princípio aditivo. Mas essa equação aqui, eu preciso usar os dois princípios. Eu uso o princípio aditivo quando eu somo o oposto de mais 6 aqui, ó. Menos 6 é o oposto do mais 6. Eu faço de um lado, eu faço do outro. Porque para manter a equação inalterada, o que eu faço de um lado da igualdade, eu tenho que fazer do outro, né? Então fica menos 6 e menos 6 dos dois lados. Vai me dar aqui 0 aqui, ó, 3x mais 0, e aqui vai dar menos 24. Aí eu pego daqui para cá, uso o princípio multiplicativo, que é multiplicar pelo inverso de a. Se a vale 3, o inverso de a é 1/3. Então eu multiplico aqui por 1/3 e aqui por 1/3. Eu faço de um lado, eu faço do outro, pelo princípio da equivalência. E aí quando eu divido 3 por 3 dá 1x, menos 24 por 3 dá menos 8. Só que aqui eu também mostrei que tanto o princípio aditivo quanto o princípio multiplicativo, ele tem uma regra prática. No princípio aditivo, eu posso pegar o termo que está aqui e passar para o outro lado trocando seu sinal. Então fica x mais 3 igual a menos 9, passou mais 3 para lá, ficou x igual a menos 9 menos 3, x igual a menos 12. Foi a regra prática do princípio aditivo. Aqui também eu poderia fazer, ó, 3x é igual a menos 24. Conserva o x desse lado, 3 que está multiplicando, passa para o outro membro dividindo menos 24. Então fica menos 24 dividido por 3 igual a menos 8. Eu chego lá de mesma forma, ok? Voltando aqui ao nosso slide, nós temos agora a discussão da equação do primeiro grau, né? A equação do primeiro grau, ela pode ser classificada de acordo com os valores que você encontra, né? Observado algumas regras, como possível indeterminada, possível indeterminada ou impossível. Eu vou dar um exemplo lá direto no exemplo, né? Ou seja, o primeiro exemplo é 5x igual a 7, x igual a 7 quintos, né? Sendo o conjunto universo de reais, né? Então, 7 quintos é fracionário, é racional, e racional pertence, é subconjunto dos reais. Então,
tem solução. A solução vai ser possível e determinada. Que solução é essa? 7/5 torna essa expressão verdadeira. Agora, no segundo exemplo aí, 4x igual a menos 1 igual a 4x menos 1. O que acontece? Qualquer valor que você atribua a x, né, se você for atribuir a x 2, ele vai dar 4 vezes 2, 8. 8 menos 1, 7. Vai ser igual, vai tornar ela verdadeira. Mas se você pegar outro valor qualquer, 3, 4 vezes 3, 12, menos 1, 11. 4 vezes 3, 12, menos 1, 11. 11 é igual a 11, tornou verdadeiro também. Você vai ter vários valores que você pode atribuir a x que vai tornar essa equação verdadeira. Então ela tem, é possível de se resolver, mas não tem uma solução determinada, porque vários valores podem assumir, tornar essa equação algébrica verdadeira. Então ela é classificada como possível e indeterminada. E por último, é aquela condição principal da existência da equação de primeiro grau, né? O A nunca pode ser igual a zero. Por quê? Eu não posso dividir nenhum número por zero. É a máxima da matemática que não dividirás por zero. Então, se eu tenho 0 igual a 17, a menos 17, pelo princípio multiplicativo, eu deixaria o x no primeiro membro e dividiria menos 17 por zero. Mas eu não posso, então essa solução é impossível. Ok? Nós agora vamos ver um pouco da equação fracionária. O que vem a ser a equação fracionária? É uma equação onde que apresenta a fração algébrica em pelo menos um dos seus membros. Nós temos o exemplo aí, 5 sobre x menos 3 mais 6 igual a 3/4. E 5x sobre x menos 1 igual a menos 5, x, 5x sobre x menos 1 menos 5 igual a 1 sobre x. Né? Então nós vemos aí que essas equações nesse formato são equações fracionárias. Dando continuidade à nossa aula aí, nós vamos ver agora o conjunto universo dessas equações, né? Ou seja, se a equação é fracionária, o conjunto universo ele sofre uma restrição. Por quê? Eu não posso ter uma fração, na equação fracionária eu tenho frações algébricas. E o denominador de qualquer fração tem que ser sempre diferente de zero. Então, eu vejo nesse exemplo aí que para que essa equação fracionária possa ser resolvida, é necessário que eu observe que o conjunto universo dela vai poder ter presente vários valores, menos o valor 3, porque o valor 3 tornaria o denominador dessa primeira fração igual a zero, tornando isso impossível. Ok? Então eu vejo assim, ó, a união, o conjunto universo, ele vai pertencer ao conjunto dos reais, tal que x tem que ser diferente de 3. Ou o universo vai ser os reais, exceto o número 3. Avançando aí, nós vemos uma outra equação fracionária, e que eu tenho duas frações algébricas, 1 sobre 2x mais 8 e 1 sobre x. Ou seja, o x não pode ser zero, porque senão neutraliza a segunda fração algébrica. E o x não pode ser igual a menos 4, senão neutraliza a primeira fração algébrica. Então, o conjunto universo vai sofrer restrição. Que restrição é essa? Ele pode assumir todos os valores reais, exceto menos 4 e 0. Né? E quais são os passos de resolução da equação fracionária? Eu tenho que, primeiro, determinar o MMC dos denominadores, encontrar frações equivalentes àquelas primeiras, né? E depois operar as frações agrupando por termos semelhantes. E, por último, resolvendo essa equação através do princípio aditivo e multiplicativo. É o que nós vemos nesse exemplo aí. 1 sobre x menos 2 mais 2 igual a 2/3. Restrição. O conjunto universo é todos os reais,
exceto 2, porque o 2 zeraria o denominador da primeira fração. Eu encontro o MMC entre x menos 2 e 3. Qual é o MMC entre x menos 2 e 3? 3x menos 2. Faço a operação de multiplicar o resultado do MMC, eu divido pelos valores da equação original. E aí eu vou encontrar os números que eu devo multiplicar aos numeradores. No primeiro fração foi 3. Na segunda foi 2. E na última foi 2. Foi x menos 2. Né? Então eu tornei os denominadores comuns, que é o MMC, 3, que multiplica x menos 2. Mas aí eu posso neutralizar todo o denominador multiplicando pelo inverso disso aí. Né? Então eu posso neutralizar todo o denominador e ficar apenas com o numerador. 3 mais 6x, 6, que multiplica x menos 2, igual a 2, que multiplica x menos 2. Faça essa operação aí, eu vou encontrar como solução 5 quartos. Então 5 quartos vai me satisfazer essa equação aí que é equivalente, e se satisfaz essa que é equivalente, vai satisfazer a primeira equação que está lá em cima, 1 sobre x menos 2 mais 2 igual a 2/5. Vai torná-la verdadeira. Então essa é a solução. Além da fracionária, nós temos as equações literais, ou seja, elas têm, além da variável, ela tem outros valores chamados constantes ou parâmetros. No primeiro exemplo, o parâmetro é A. No segundo exemplo, o parâmetro é B, A e C. E no terceiro exemplo, o parâmetro é M e N. E como que eu faço para resolvê-las? Eu isolo a incógnita, que nesse caso, esse exemplo aí é x, né? E mantenho os outros valores por agrupamento. Então foi o que foi feito aí nesse exercício, em que eu tinha ax menos 7, né, igual a 4a mais 2. Aí botei em evidência o x, ficou a menos 7, x que multiplicar a menos 7 é igual a 4a mais 2. Como o x está sendo multiplicado por a menos 7, eu, pelo princípio multiplicativo, eu posso passar ele por outro lado, a regra prática, dividindo 4a mais 2. Só que aí eu tenho um detalhe. Eu tenho que tomar o cuidado que eu vou ter uma fração, né? Uma fração algébrica, né? E como eu vou ter uma fração algébrica, eu tenho que estar atento que eu não posso zerar o denominador. Então o a não pode assumir o valor 7, senão ele zeraria esse denominador da fração neutralizando. Então eu desejo a todos bons estudos, que aproveitem esse vídeo e sejam capazes de fazer os exercícios das páginas 398 a 405.